BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Free Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira. Hoje é dia 18 de janeiro. E o dia começa com os investidores de olho nos sinais que vêm de Brasília, porque é hoje que está marcado o início da paralisação dos servidores federais, reivindicando aumento de salários e reestruturação de carreiras. Pelo menos 50 categorias já aderiram à greve, entre elas auditores da Receita Federal que fazem operação padrão em portos e também nas fronteiras. Servidores do Banco Central também vão participar do movimento. A paralisação está sendo articulada depois que o governo colocou no orçamento recursos para a reestruturação apenas da carreira de policiais federais. Foi a única categoria a ser contemplada com reajustes neste ano. E isso desagradou, claro, os demais setores. O ministro Paulo Guedes já disse que não tem dinheiro para todas as categorias e que era melhor não fazer aceno para nenhuma delas. Mas o presidente Jair Bolsonaro não tem dado sinais de que vai voltar atrás na promessa para sua base eleitoral. E o problema é que os mercados já começam a precificar toda essa paralisação. Risco fiscal, mais dinheiro saindo das contas públicas, e isso vai refletindo em vários pontos que a gente bem conhece. O dólar fica em alta, os juros futuros também vão sendo impactados, ontem mesmo chegaram perto das máximas, e claro, os ativos de risco também acabam sofrendo, acaba acontecendo o que a gente chama de aversão ao risco. A bolsa fechou em queda, a liquidez reduzida também por conta do feriado nos Estados Unidos ontem, também ajudou nessa falta de força do mercado brasileiro. E aí a gente dá uma olhada aqui nos números do mercado financeiro, a bolsa caindo 0,52%, justamente também por conta de uma falta de liquidez, a bolsa não teve força para cair mais. Fechou aos 106.374 pontos. Entre as maiores altas, a gente vê, olha só, Cielo despontando nas maiores altas da bolsa ontem com 4,95% de alta. Isso depois do índice Cielo mostrar que as vendas no varejo em dezembro tiveram uma forte alta, mais de 3% de alta, um número bom, um número importante, mostrando aceleração nas vendas do varejo, e aí as ações de Cielo acabaram tendo essa alta aí de quase 5%. Qualicorp teve alta também de 2,76%, a TIM subiu 2,45% e a Localweb subindo 2,26%. A gente sabe que Localweb está tendo bastante oscilação, muita volatilidade nos últimos dias, nos últimos pregões, né, subindo bastante, tem dias que cai bastante, principalmente impactada aí com a elevação dos juros futuros, empresas de tecnologia bastante impactadas, né? Mas Localweb segurou a onda ontem, num dia de queda, conseguiu subir 2,26%. Nas maiores baixas, a gente vê Braskem caindo 6,73%. A Braskem que está envolvida ali naquela negociação, né, dos ativos da Petrobras e também com a Novonor, antiga Odebrecht, está envolvida nessa situação aí, caindo 6,76%. Aí Iguatemi, setor de shopping, né, caindo 3,73%. Alpargatas, mais uma vez aí figurando entre as mais baixas, caiu 3,49%. E a Redditor
também caiu 3,44%. A Redditor, que está envolvida talvez numa negociação ali dos ativos da HH, né? Uma grande empresa de planos de saúde, entre elas a Amil, Bradesco, uma série de empresas do setor de saúde querendo, né, fazer essa negociação e comprar os ativos, né, tanto de rede próprias de hospitais, quanto também a própria carteira de planos de saúde. Mas Redditor caiu ali 3,44%. Outro ponto que os investidores ficam de olho hoje é o desdobramento da lei orçamentária, porque o presidente Jair Bolsonaro tem até sexta-feira para aprovar a proposta. Mas existe um rombo de 9 bilhões de reais que não havia sido previsto. E o motivo é principalmente emendas de relator e também algumas outras despesas que acabaram sendo contabilizadas ali e só reveladas nessa semana. O Ministério da Economia busca meios para poder resolver esse problema, mais um problema de dinheiro que afeta aí os cofres públicos. Já no mercado, indo para o mercado, uma notícia boa, a CSN Mineração informaram que estão retomando as operações de forma gradual, assim que estão sendo restabelecidas as condições de segurança. Na mina Casa de Pedra, em Minas Gerais, foi retomada a atividade de extração e no terminal de carvão de Itaguaí, no Rio de Janeiro, foi retomada a operação de carregamento de minério. A gente lembra que essas regiões acabaram sofrendo bastante com fortes chuvas aí no começo do ano e aí tendo as suas atividades paralisadas por conta aí de segurança, né? O escoamento, a produção, o transporte, tudo isso prejudicado, penalizado por conta das fortes chuvas. E a Cogna informou que a Alaska Investimentos elevou sua participação na companhia. O montante chegou a 15,23% do total de ações. São mais de 285 milhões de papéis. O Alaska comunicou que o objetivo dessa participação é estritamente de investimento. E a Ponta Sul, do gestor conhecido como Monstro do Leblon, reduziu sua participação no Banco Inter. Agora a gestora passa a ter 3,94% do banco. A Ponta Sul já chegou a ter 20% das ações do Banco Inter. Nos últimos dias, a gestora tem vendido aí várias ações e chegou a vender cerca de 1,5 bilhão de reais nos papéis do Banco Inter. O objetivo dessa venda é fazer caixa e também reduzir as perdas com as recentes oscilações do papel do Banco Inter. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nessa terça-feira. Muito bom dia, Marco Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de terça-feira. Depois da volta do feriado americano, as bolsas devem voltar à liquidez normal, tanto nos Estados Unidos como globalmente. Mas o tom é de cautela, né? O principal assunto, a principal preocupação de curto prazo continua sendo o possível movimento, né, de aumento de juros nos Estados Unidos, que deve começar a acontecer agora em março, né? O mercado antecipando agora para março as expectativas de aumento de juros por lá, né? Mas lembrando que o Banco Central deve aumentar os juros em pelo menos mais 3 vezes nesse ano e também continuar o movimento em 2023, além de possível redução do tamanho do balanço do Banco Central americano. Então esse tem sido o principal assunto, né, que traz um pouco de aversão a risco no curtíssimo prazo. Por aqui também a gente tem uma pauta política, né, principalmente a gente precisa acompanhar muito de perto as paralisações que pode trazer preocupação adicional em relação à nossa situação fiscal. Por outro lado, a gente tem o petróleo continua subindo, né, forte, vai bater no patamar de $87, e a gente reforça que ele é bom para a Petrobras, né, para a PetroRio, que são duas das nossas preferências, sendo a PetroRio a nossa preferência aí para a position, que a gente chama, né, ou seja, uma recomendação mais de médio e longo prazo para carregar, mas a Petrobras também tem sido uma alternativa no curto e médio prazo. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia e já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E essa alta do petróleo aí, que o Saravalli bem comentou agora há pouco também, é repercussão por causa do ataque de drones contra instalações de petróleo em Abu Dhabi. O ataque foi reivindicado por rebeldes do Iêmen. 3 pessoas morreram, 6 ficaram feridas. Caminhões-tanque pegaram fogo, mas não houve danos significativos nas instalações do local.
Seguindo ainda nos destaques internacionais, o Banco do Japão manteve a política monetária com taxa de depósito em menos de 0,10% e a meta de juros do título público de 10 anos próximo ali a 0%. Segundo o presidente do Banco do Japão, não foi discutida nenhuma possibilidade de apertar a política monetária com a elevação dos juros. Ele disse que só vai sair da política acomodatícia quando a inflação voltar a ficar acima da meta de 2% de forma estável. A inflação de curto prazo, aí medida lá do Japão, está entre 0,9% e 1%. Então eles esperam que a inflação esteja um pouco mais elevada aí para poder mexer em qualquer tipo de política monetária. E a China interrompeu a venda de ingressos para as Olimpíadas de Inverno ao público geral. Agora, só convidados vão poder assistir aos Jogos. Segundo os organizadores, a medida se deve à situação grave e complicada do Covid-19 que está afetando todo o país. E aí as bolsas asiáticas fecharam mistas nessa terça-feira. O índice Xangai Composto teve uma alta de 0,8%, principalmente impulsionado por empresas de tecnologia e construtoras, né? São dois setores aí que têm sofrido bastante nos últimos tempos lá na economia chinesa, né? Principalmente por risco de default, regulações, multas impostas pelo governo chinês, mas hoje elas subiram no pregão asiático, então Xangai fechou em alta de 0,8%. Japão, o índice Nikkei, caiu 0,27% e o índice Hang Seng recuou 0,43%. Em Hong Kong, já mais ou menos ali ditando um tom do mercado nessa terça-feira, as bolsas internacionais que estão bastante em baixa nessa terça-feira. E aí lá na Europa saiu o índice de expectativas econômicas da Alemanha, que subiu 29,9 pontos agora no mês de dezembro, chegando aí a 51,7 pontos. Esse resultado superou muito as expectativas dos analistas. Ele chegou a 51,7 pontos, só que os analistas esperavam uma alta para apenas 32 pontos. Então esse índice aí acabou superando os analistas e trazendo bastante otimismo. Só que no cenário internacional, as bolsas lá na Europa não estão pegando todo esse otimismo não, principalmente a Bolsa da Alemanha. A Bolsa da Alemanha é a que mais está caindo nesse momento lá na Europa. DAX está caindo 1,07%. CAC na França cai 1,06%, FTSE no Reino Unido cai 0,51% e o índice Eurostoxx caindo 1,02%. As bolsas europeias bastante impactadas também por causa aí de toda essa movimentação que o Marco Saravalli estava falando, possibilidade de aumento de juros, volta do feriado dos Estados Unidos, petróleo, uma série de coisas impactando as bolsas lá na Europa. E nos Estados Unidos, o olho dos investidores vai para o rendimento do título de 10 anos. O T10 tem subido bastante aí nos últimos dias e hoje chegou a bater a casa dos 1,84%, um dos maiores índices registrados nos últimos 2 anos. Só para ter uma ideia, né, um pouquinho antes do Natal, o título trabalhava em torno de 1,37%, ou seja, saiu ali em pouco menos de 15 dias de 1,37%, 1,35% para mais de 1,80%. É uma alta bastante expressiva e isso mostra aí essa aversão, né, do mercado a toda essa questão envolvendo lá a política monetária lá dos Estados Unidos e a reprecificação dos ativos. E claro, quando o título acaba subindo, tem todos os reflexos nas bolsas. Além disso, né, a volta do feriado lá nos Estados Unidos vem com expectativa também para os balanços corporativos. Hoje é dia de Bank of America e Goldman Sachs. Vamos dar uma olhadinha nos futuros americanos que também operam em baixa nessa terça-feira. Dow Jones caindo 0,79%, o S&P caindo 1,02% e a Nasdaq caindo 1,68%. Também impacto do T10 subindo, né? T10 sobe, impacta as ações principalmente de tecnologia, aquela que a gente fala que tem o duration mais longo, né? Que tem essa movimentação. Então, Nasdaq caindo 1,7% agora, aprofundou um pouquinho
as perdas neste momento das bolsas internacionais. A gente fala sobre essa questão, o dólar está subindo, R$ 5,54, R$ 5,54, está subindo 0,46% o dólar neste momento. E aí os criptoativos, né? Os criptoativos sofrendo bastante também. O Bitcoin agora está caindo 1,82%, sendo negociado aos 41.905 dólares. Só para trazer uma notícia aí, uma informação para vocês, ao longo da madrugada o Bitcoin chegou a cair, baixar da casa dos 40 mil dólares, uma pressão vendedora muito forte, chegando ali aos 39 mil e poucos dólares o Bitcoin, né, que agora está caindo 1,82%. O Ethereum está caindo um pouco mais, 2,47%, aos 3.156 dólares. Cardano está caindo 1,26%, Solana caindo 3,15%, um overview aí sobre os criptoativos que a gente mais conhece, né? Embora são mais de 10 mil criptoativos disponíveis aí para negociação, a gente fala, claro, dos mais populares. Bom, seguindo ainda nessa onda, nessa reflexão sobre bolsas americanas, sobre resultados e tudo mais, o Marcos Saravalli traz agora o gráfico do dia com uma análise sobre as revisões que têm sido feitas aí do múltiplo lucro por ação. Conta pra gente aí, Marcos Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem aqui as revisões de lucro por ação, né, de earnings per share, que vem acontecendo aí nos últimos 12 meses, sempre no período dos últimos 12 meses. E a gente vê que a gente teve várias revisões sucessivas, né, de revisões para cima das expectativas, né, dos resultados das companhias globalmente, mas a gente vê uma, de certa dose, uma estabilização ali na linha um pouquinho mais clara do S&P 500, né? Mas, ao mesmo tempo, né, como a gente até tem reforçado por aqui, também na BMC e na Sign Invest, outras regiões até desenvolvidas podem estar apresentando um melhor ritmo de crescimento e de expansão, né? São as linhas ali de cima, algumas regiões ex-Estados Unidos, pode ser sim alguma alternativa nesse ano de 2022. E também a gente procura para entender por que um pouco do desempenho mais fraco aqui no Brasil e também em outros países emergentes ali no final de 2021. Aí a gente vê, de certa forma, uma estabilização, até uma ligeira queda nas revisões de lucro por ação, de earnings per share, EPS, que a gente vê ali no gráfico mais abaixo. Então, esse pode ser, sim, também, a gente sempre procura identificar qual que é a justificativa que a gente viu um desempenho de algumas regiões, e aqui do Brasil também pior do que a média global, principalmente no segundo semestre do ano passado, tá bom? Então, sempre bom acompanhar. Agora a gente está na temporada de balanço, é importante acompanhar. Nos Estados Unidos já está começando bastante forte, os números têm vindo bons, e por aqui em breve já a gente começa a ver também o desempenho das companhias brasileiras, como é que foi o desempenho ali no quarto trimestre do ano passado, fechamento de 2021, tá bom? Então todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco! Então vamos agora aos destaques corporativos. Os acionistas aprovam a nova emissão de ações da BRF e esse follow-on pode captar 7 bilhões de reais. As novas emissões da BRF vão ser emitidas aí 325 milhões de ativos da BRF. A assembleia foi realizada na manhã de ontem e contou aí com cerca de 84% dos acionistas e 80% votou a favor dessa nova emissão. Ou seja, BRF trazendo aí novas ações, né, sendo emitidos, fazendo seu follow-on, movimentando aí 7 bilhões de reais para a companhia. E as construtoras divulgaram prévias operacionais do quarto trimestre. A MRV teve 2,4 bilhões em vendas no período. O valor é recorde para a empresa, que mostrou uma alta aí de 1,8% sobre o mesmo período de 2020. A MRV também lançou 3,24 bilhões de reais no quarto trimestre, uma alta de 52%. A Iven também teve forte alta nos lançamentos, 68% a mais do que no quarto trimestre de 2020. A empresa teve 1 bilhão e 600 milhões de reais em vendas. A companhia lançou 5 empreendimentos entre outubro e dezembro. E a Direcional assinou um acordo para a aquisição de 60% de participação em 4 projetos da Cyrela, no Rio de Janeiro.
O VGV esperado é de 624 milhões de reais. A concretização dos empreendimentos está sujeita à definição de melhor estrutura, além de eventuais aprovações necessárias. A Unidas anunciou o investimento de 370 milhões de reais para adquirir 2.000 carros elétricos. Os veículos vão ser alocados nos setores de aluguel e também na gestão e terceirização de frotas da empresa. De acordo com a Unidas, a aquisição representa um acréscimo de 56% nos emplacamentos de elétricos em todo o Brasil. E a Mater Dei comprou uma instituição de cirurgia plástica e oftalmologia no estado de Goiás. A empresa vai ter um aumento de capital de até 250 milhões de reais a ser pago aí pela Mater Dei em 6 parcelas. O negócio envolve 95% do instituto. E a Priner Serviços Industriais aprovou o programa de recompra de até 1 milhão de ações ordinárias da companhia. O número equivale a 2,7% dos papéis em circulação. No fechamento de ontem, as ações da Priner estavam sendo cotadas a R$ 6,03. E só nesse ano, as ações já se desvalorizaram cerca de 14%. Vamos chamar então o nosso convidado. Hoje teremos por aqui o João Lucas Tonello, analista da Bendorf. Já está conectado aqui para a gente bater um papo nessa manhã, abrindo o mercado financeiro. João Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Pre-Market. Prazer falar contigo. Pois não, obrigado demais. Sempre um enorme prazer, né? Mais uma vez aqui com vocês. Sempre uma honra aí. Obrigado pelo convite. Vamos nessa. Vamos nessa. João Lucas, seguinte, né? A gente tem visto essa movimentação aí dos mercados internacionais, as bolsas lá fora praticamente caindo, né? Todas, seja na Europa, nos Estados Unidos, as bolsas asiáticas fecharam em queda. Eu queria saber como é que está a sua previsão para a bolsa hoje, o que a gente pode ter de movimentação aqui no mercado brasileiro e quais os pontos você ressalta aí para o investidor ficar de olho nessa abertura de mercado. Poxa, bem legal. Vou colocar a tela aqui, acho que talvez para facilitar um pouco mais aqui a compreensão de quem está nos assistindo, né? O dólar, no longo prazo aqui, ele já vem numa movimentação relativamente esticada de queda, né? Então é bem natural que a gente tenha alguma tentativa de repique do dólar. Mas o dólar ele tem uma região ali do 580 como uma região de resistência muito forte. Então, a ideia inicial é que a gente tenha um movimento lateralizado do dólar, um pouco mais consolidado, sem que ele consiga renovar máximas e mínimas de forma tão forte, né? E uma coisa para a gente somar também a essa equação que a gente vem trazendo aí, é que o dólar, ele caiu um pouco mais nesses últimos dias, né? E isso é, na minha opinião, reflexo daquela lei que foi promulgada pelo Bolsonaro, da Lei 14.286. Essa lei ela permitiu que as empresas exportadoras tivessem conta em dólar dentro do Brasil, tá? Então, hoje em dia, né, assim, antigamente, aliás, as empresas vendiam algo para fora, exportadoras, e recebiam em dólar. E o interesse delas em ficar dolarizada, então eles deixavam a conta em dólar lá fora, né? E agora, com essa possibilidade de ter uma conta em dólar diretamente aqui no Brasil, traz um outro cenário, né? Ou seja, traz o... Acho que eu acabei tirando a tela aqui sem querer, mas segue aqui. E traz hoje uma outra perspectiva, qual seja, a perspectiva de que, tendo dólares aqui dentro, né, a gente vai ter uma desvalorização do dólar frente ao real, né? Então isso é interessante para a nossa economia e traz sim o dólar um pouco mais para baixo. Não é uma coisa que vai eternamente trazer o dólar para baixo, mas é mais um ponto para levar a nossa equação do preço do câmbio, né, que traz o dólar realmente um pouco mais pesado. Então, é natural a gente ter o dólar aí sem conseguir fazer repiques fortes, né? Então, eu evitaria compras no dólar, principalmente abaixo ali dos 5.600, que mostra realmente que ele está um pouco mais pesado. Então, compras no dólar, apesar de estar esticado para baixo e ter espaço de alta, devem ser feitas com muita cautela nesse início aqui de mês e até o mês de fevereiro aí eu tomaria bastante cuidado. Que esse é o primeiro mês que a lei está entrando em vigor. Então, o pessoal está se adequando e está fazendo essa modificação aos poucos. E na Bolsa, o futuro já abriu, né? Agora de manhã. Como é que está essa movimentação aí, João Lucas? E o que a gente pode esperar?
Ótimo, vamos nessa. Os futuros, a gente teve uma reversão em fundo duplo, né? Então, o ativo veio daquela longa movimentação de perna de baixa, marcou uma região de suporte muito clara na região dos 102 mil pontos e tentou, né, fazer um movimento de reversão que a gente conhece ali como um fundo duplo, né? Só que ele só vai se confirmar mesmo, tá? Se ele conseguir fazer esse rompimento de 111 mil pontos. Agora a gente tem uma abertura do índice com gap de baixa, tá? Então, bem natural que o índice queira fazer uma movimentação de recuo e a gente deve ficar de olho na região dos 105 e 700, né? Que é uma região de suporte bastante forte, que se perdida, eu acredito que venha testar aqui embaixo 104.620 pontos. Do contrário, se apoiando nessa região dos 105, 700, aí a gente pode pensar em compras para uma movimentação de retomada de alta. Mas os mercados estão mais pesados, penso que a gente deva tomar cuidado com compras. E aquela balança que a gente fala de comprar índice, vender dólar, ou comprar dólar e vender índice, esse mês e o mês que vem a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que essa correlação ela pode estar um pouco diferente do que a gente está acostumado. Uhum. João Lucas, já vamos dar uma olhadinha aqui. O pessoal está pedindo BRF, né? Depois do follow-on de ontem, aí 7 bi praticamente no caixa da empresa. Vamos dar uma olhadinha em BRF, então, por favor? Claro, BRFS3, a gente tem aqui uma movimentação de tentativa de repique, né? O ativo vem ali numa região de resistência muito forte, que é a região ali dos R$25. Eu não gosto, né, de comprar tentativas de rompimento, então eu não gosto de comprar rompimentos de LTB, eu não gosto de comprar movimentos que continuam a alta, eu gosto de pegar movimentos que revertem a alta, né? Então o que eu gosto muito de fazer é pegar essas ações que estão tentando reverter através do 9.1 de Larry Williams, né? O Larry Williams ele tem um setup de tendência muito forte, né? Ele ganhou o Campeonato Mundial de Trading e a filha dele também ganhou esse Campeonato Mundial de Trading antes de fazer 18 anos usando os setups do pai, né? Então eu gosto muito, respeito bastante esse setup e deu entrada, né, nessa região dos 23 e 29. Então já está aí quem tem posição com 6,40 de alta, para acreditar num teste de R$27, mas entradas nesse momento eu considero um pouco tardia. Dá uma olhadinha no setor de petróleo, João Lucas, principalmente Petrobras, PetroRio, porque essa movimentação do petróleo, aí a gente vê a notícia de hoje, dos ataques do drone lá em Abu Dhabi, o petróleo disparando. Como que você vê essas empresas, por gentileza? Perfeito. O setor de petróleo, né, a gente fez dois movimentos muito bons, né? Eu costumo dizer que na Bendorf a gente tem uma equipe muito boa, né? Então, assim, lá eu sou mais especializado no dólar, o Borges, que é o nosso analista gráfico, também é especializado no índice. E em Petro, o que a gente fez? Eu comprei Petro para carteira aqui embaixo, no dia 23/11, né? Carreguei essa posição de Petro, mais ou menos 20% lá para cima. E o Borges comprou agora, que o Borges é muito bom em movimentos de continuidade, né? Para pegar esses rompimentos, ele é muito bom nisso em retração, etc. Inclusive, é uma dica aí para compor o programa de vocês aí depois. O que acontece? Petrobras fez uma bandeira de alta, que é uma figura de continuidade muito interessante, né? E ele pegou isso daqui na carteira. Então, ele já tem aí essa movimentação de 12% na carteira, que é uma movimentação bem interessante nesse último movimento, e Petro, por valuation, a nossa equipe fundamentalista também acredita que ainda está barato, ainda tem espaço de alta. Todavia, descanso é necessário, né? 2 entradas já foram feitas na Bendorf em Petro, uma no dia 23/11 minha, outra no dia 11/1, mais ou menos, pelo Borges, e ambas andaram muito bem, né? Então, o que a gente tem que pensar agora é que o setor de petróleo faz sentido sim ter exposição, é um setor que deve continuar andando positivamente, tem que tomar cuidado com questão de eventual canetada em Petrobras, mas acho que os riscos são bem mais baixos e bem mais controlados do que antes, e acredito sim na continuidade do setor. Hoje, a carteira da Bendorf, o Vitor Bendorf, nosso CEO, ele está acreditando no repique de Prio, que está fazendo justamente aquele movimento de 9.1 de Larry Williams, dando entrada na ponta compradora, né? Só que por valuation a gente ainda tem um pé preferindo Petrobras. Todavia, descansos são necessários. Não dá para comprar Petro agora, porque o trade já foi. E Prio está no time de compra, mas em compensação, pelo lado fundamentalista, está um pouquinho mais cara. Tem mais perguntas aqui no chat, João Lucas. O Maciel está pedindo Vale, por gentileza.
Claro, esse último movimento de alta, né, do Ibov, algumas corretoras aí, carteiras acabaram ficando para trás, justamente por não terem commodities, né? E as commodities foram muito importantes para a alta do Ibov. Afinal, você pega Petro, Vale principalmente, compõe uma forte quantidade do índice teórico do Ibov, né? E essa parte de siderurgia também foi uma parte que a gente acelerou bastante lá na carteira. Inclusive, tem uma posição em BRAP, né, que já retornou graficamente lá aqueles patamares da queda, né? Então, BRAP conseguiu retomar toda essa movimentação de alta, que foi realmente bastante árdua aí para o pessoal que tinha posição. Vale acabou ficando um pouquinho ali para trás, ainda acredito na movimentação de retomada do ativo, passou os R$83, então, para mim, é uma posição que quem tem que continuar na posição, levando ela até fechar abaixo da média 9, ou seja, Vale para mim é descanso para novas continuidades de alta. Para mim, estar exposto ao minério agora é muito interessante, ainda mais com China querendo incentivar a economia e eventualmente aumentar a demanda. Boa, a gente estava falando, inclusive, esses dias, né? Depois da Olimpíada de Inverno, provavelmente a China vai abrir a produção para várias fábricas lá e o minério pode pegar essa cauda aí para subir novamente. O FMC está pedindo o Sanepar, João Lucas. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Vamos nessa. O que a gente tem aqui em Sanepar? Uma tentativa de perda de fundos, né? O ativo tentando perder os 367 e ele vem trabalhando com topos e fundos descendentes. Não é o tipo de ação que eu gosto de entrar. Não gosto tanto do setor no momento D0 e graficamente não tem entradas. Para mim, o ativo continua ainda com aqui a gente pode chamar de linha de tendência, porque já tem uma renovação de fundo. Do contrário, seria apenas uma linha de referência, né? Então, para mim, continua com topos e fundos descendentes, segue pressionado. Não sou comprador, acredito que possa vir testar essa LTB aqui nos 3,80, mas eu não vejo nenhum potencial de alta muito forte no D0, não sou comprador. Boa, maravilha, obrigado, João Lucas. O Marcos está pedindo Klabin, pode dar uma olhadinha? Vamos nessa. Klabin, a gente abriu uma posição de swing trade recentemente, né, que não funcionou muito bem, então a gente acabou estopando uma posição, a gente comprou Klabin numa tentativa de bandeira de alta, que foi exatamente o movimento que SUSB fez, né, então SUSB funcionou muito bem nesse movimento de rompimento, continuidade, bandeira, enquanto o Klabin, por sua vez, não funcionou, tá? Mas o ativo ele parece fazer uma movimentação de descanso simétrico, né? Ele parece se apoiar bem nessa região de suporte de cá e pode eventualmente no longo prazo marcar um OCOI, tá? Um OCOI é uma figura de reversão chamado como ombro, cabeça, ombro invertido. Mas para isso precisa ainda de um descanso um pouco maior para mostrar uma movimentação simétrica dos dois ombros, né? E depois fazer o rompimento dos 26 e 30. Então, para mim, para entrar em Klabin somente no caso de rompimento dos 26 e 30, do contrário, ficar de fora também, mas SUSB andou, então a gente tem uma ideia que Klabin também vai fazer o movimento de SUSB e também começar a andar para testar os 26 e 30. João Lucas, vamos lá, mais alguns aqui que o pessoal está pedindo. O Anderson está querendo saber de BR Malls. Vamos nessa, BR Malls... Aqui agora, BR Malls ele veio numa movimentação lateral longa, né, desde a época do Covid ali, não conseguiu puxar muito bem, e vem com uma resistência muito clara nos 8,75, né, e caso esse ativo consiga romper esses 8,75, eu acho que é uma boa tentativa de compra, sim. Pelo lado fundamentalista da empresa em si, a gente não gosta tanto, mas que está tentando marcar reversão, tentando romper os 8,75, graficamente é claro que sim, mas a gente tem um pé atrás aí com a empresa, a gente não recomenda compras. Certo. O David Guglielmo está pedindo Vibra Energia. VIBR? VBBR. VBBR, boa. VBBR3. VBBR3, foi. Então, vamos lá, o ativo aqui está fazendo uma movimentação de retração um pouco mais aprofundada que o normal. Eu costumo usar um Fibonacci bem diferente do normal, né, algumas adaptações específicas, e esse ponto é o último ponto de repique do ativo.
ou ele repica agora, ou ele vai querer testar fundos, né? Testar o 17,10 e posteriormente testar os 15. Então, em uma questão de risco e retorno, seria a melhor entrada possível nesse momento. Todavia, de novo, não gostamos desse ativo para entradas imediatas. Boa, maravilha. Eu fiquei. Depois a gente bate o papo sobre esse Fibonacci diferente aí, viu, João Lucas? Eu fiquei curioso para saber como é que funciona. Mas só para a gente finalizar, então, estão pedindo o Oi BR3 aqui. Porque falou que ontem quase 7% de aumento no IBR, né? Exato. O IBR foi uma empresa que a gente soltou um vídeo fundamentalista lá na Bendoff, eu mesmo fiz esse vídeo, quando estava mais ou menos perto dos R$2, né? Eu falei que não fazia sentido a compra desse ativo. Teve vários analistas falando que começou a ser positivo, etc., mas nada mais tinha sido do que um jogo de compensação de impostos que foi feito no balanço, e a empresa continuava negativa e ainda não era o time específico para você tentar pegar a porrada que essa empresa pode ter por conta da fibra, né? Então, a gente preferiu não ter posição no ativo e a gente mantém isso, tá? São todos os movimentos de repique em Oi atualmente são mero repiques para novas movimentações de queda, chamados pullbacks, né? Quando o ativo cai, volta a subir para cair, é chamado de pullback. Quando o ativo sobe, volta a cair para subir de novo, é chamado de throwback, né? A diferença dos dois recuos. Então, nesse caso, para mim, Oi está fazendo pullback para novas movimentações de queda. E não é compra, na minha opinião. É uma forte região de suporte? Sim, e bastante natural que haja qualquer tipo de repique atualmente. Mas a tendência do ativo é de baixa e eu não vejo compras. Uma dica é que, para tentar pegar uma movimentação de Oi, espera passar a média 9. Dá uma olhada aqui, ó. Nessa época, o Oi estava bem pesado, chegou a ficar lá 40 centavos, veio para cima da média 9, marca a máxima desse candle, rompeu nesse candle semanal aqui, comprou. Olha o tanto que você conseguiu carregar até ter um fechamento abaixo da média 9 que perdeu o mínimo, né? E aí depois, né, quando isso aqui realmente reverteu, ó, ele fechou abaixo da média 9, né, deixou pavio, mas aqui ele fechou abaixo da média 9 e perdeu a mínima do candle. Olha o tanto que esse ativo veio para baixo. Ah, aqui fechou acima da média 9, mas não rompeu a máxima do candle. E olha o tanto que o ativo veio para baixo. Ah, fechou acima da média 9, não rompeu a máxima do candle. E olha o tanto que a pessoa está conseguindo carregar esse ativo na venda. Olha só, fechou acima da média 9, mas não rompeu o máximo do candle. E segue na posição de venda, né? Então, acho que a gente tem que tentar realmente seguir tendência, né? Acho que fazer o fácil, seguir a tendência é o jogo mais fácil a se fazer no mercado. E, para mim, tentar pegar fundo de OIBR vai ser mediante algum pivô de alta em cima de uma média exponencial 9 no gráfico semanal. Quando acontecer, eu vou comprar Oi, não tenho nada contra a empresa especificamente. Acho que dá sim para comprar e fazer boas operações nela, mas não está no time. Quem comprou R$2, quem comprou R$1,80 foi enganado aí por mídia, porque não era compra. Maravilha, sensacional. João Lucas, quero agradecer aí sua participação aqui com a gente no BMC Pre-Market, trazendo todas essas análises aqui para o nosso telespectador. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Abraço para você, ótima terça-feira, bons negócios. Obrigado, pessoal, pelo convite mais uma vez. Um forte abraço a todos. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês sempre. Um grande abraço. Valeu, esse foi o João Lucas, analista da Bendoff, aqui com a gente, trazendo suas análises, atendendo aos seus pedidos. E tem uma série de pedidos que eu vou deixar de presente para Paula Moraes, aqui para o analista que vai vir daqui a pouquinho com ela. Mas falando na Paula, deixa eu trazê-la aqui na minha tela, porque eu já estou atrasadinho aqui, mas as análises estavam tão boas aqui que roubei mesmo, roubei o horário, não tem problema. E bom dia, Paula, bom dia, bem-vinda aí. Já vou passar o bastão rapidinho para a gente poder começar o BMC News. Você sabe, Paula, bom dia, primeiramente, bom dia. Antes de qualquer coisa, mas sabe que ao longo da nossa programação, que fica, né, depois do ao vivo ali, tinha gente falando assim, ó, vamos começar o pre-market mais cedo. Agora de manhã também teve gente falando, olha, vamos começar o pre-market mais cedo. Eu não sei não, será que eu começo a acordar um pouquinho mais cedo? Eu acho, já te falei isso, hein, Felipe? Eu acho que tem que chegar aqui e começar esse pre-market 6 da manhã, mas 6 da manhã?
Eu acho que o pessoal do chat vai gostar. Eu acho que com certeza. O pessoal do chat vai gostar. Mas, aí, ó, fica tranquilo. Não rouba o seu horário, né? Não é roubar o horário. O importante é a informação, independente de quem está aqui na tela. Tá certo? Pode ser, a análise tá boa, tem que continuar mesmo. A gente começa mais tarde, não tem problema. Eu roubo mais tarde, depois da Isa aqui, depois vai assim, vai encavalando. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Fica tranquilo. Mas eu sou a favor, acho que em breve aí novidades virão pro pessoal que tá pedindo aí. Eu apoio. Vamos deixar o gostinho no ar. Vamos deixar o gostinho no ar. Obrigada, Felipe. Valeu. Beijo pra você. Valeu. Tchau, tchau. Até depois. Até mais.